Olá, meus lindos, minhas lindas. Sejam bem-vindos para a ultra revisão da MEDUE da prova de Neuropediatria do ENARE. Pessoal, meu nome é Lucas Fernandes, sou médico neurologista pela UF São Paulo e, gente, hoje a gente vai falar sobre o DNA do ENARE no R+ Neuroped. Como que essa prova se dá, que dia que ela acontece, como que ela gosta de cobrar. Então, vamos lá. Começando pelas informações básicas da prova do ENARE, que vai ser uma prova no dia 13 de setembro de 2026, das 13h30 às 18h30, no horário de Brasília. É uma prova com 5 horas de duração. Então, as questões, elas estão tamanho médio. Não é uma prova que tende a passar muito aperto com o tempo, mas toma cuidado, porque apesar de ser uma prova longa, as questões tendem a ser mais difíceis, principalmente para quem tende a ter uma base de pediatria, por quê? Eles gostam de cobrar neurologia de uma forma bastante pesada. Então, vai queimar uns neurônios aí pensando nessa prova. Falando nisso, essa prova tem 80 questões, todas elas objetivas, sendo metade de neurologia e, gente, metade de pediatria. Só que, gente, dessas de neurologia, não se engane achando que eles vão colocar coisa de intersecção com neurologia pediátrica. Eles não têm feito isso nos últimos anos. As questões de neurologia são voltadas para a neurologia do adulto. Então, eles adoram cobrar demência, como a gente vai ver logo logo, adoram cobrar parkinsonismo, gostam de cobrar AVC, coisas que não caem na prova de pediatria. Enquanto pediatria tende a ser pediatria geral mesmo e não tanto neuropediatria. Então, diferente de algumas outras provas, o ENARE ele gosta de cobrar neurologia aprofundada, então tem que estudar neurologia adulto, e pediatria também. As questões podem ser difíceis nas duas áreas. Quanto ao peso da prova, 100% da nota final vem da prova objetiva. A gente não tem prova prática, a gente não tem segunda fase no ENARE. E, em relação ao edital anterior, a gente não teve mudanças nesse ano, beleza, pessoal? Quando a gente fala do perfil do ENARE, a gente tem um perfil misto. A gente tem questões de memorização, a gente tem questões de raciocínio. O que eles gostam muito é de abordar diferenciais e daquela pergunta: como que eu diagnostico essa doença? Como que eu trato essa doença? Embora já tenha acontecido, não é muito comum que eles tragam questão de fisiopatologia, questão de farmacologia, esse não é o mais comum. Eles adoram como que eu diagnostico, como que eu trato e topografia. Esses são os três eixos que eles mais gostam no ENARE. E quase todas as questões são casos clínicos. Existem raríssimas vezes que eles colocam sobre tal doença, fale tal coisa. Não. A imensa maioria eles vão trazer uma vinheta clínica e a partir daí pedir o diagnóstico, ou qual o próximo exame que você pede, ou a partir desse diagnóstico, como que você trata. Beleza, gente? O enunciado das questões, ele tende a ser médio. Não vai ser aquele enunciado gigantesco, mas também não vai ser só uma vinhetinha clínica com 2 linhas. É um enunciado médio, o que é adequado para uma prova com 80 questões e 5 horas de duração. E sempre eles têm até hoje pedido a alternativa correta. Eles até hoje não pediram em nenhuma prova para você assinalar a alternativa incorreta. Então dá para ficar mais tranquilo nisso, porque a gente sabe que é difícil. Quando você está lá indo para a reta final da prova, 3, 4 horas de duração, você está cansado, você às vezes vê aquele incorreto, marca correto. A gente sabe que isso confunde. O Enário não quer te pegar nessa pegadinha. Ele quer saber quem sabe e quem não sabe. Ele não vai querer ver sua atenção com esse comando de correto e incorreto, beleza, pessoal? Agora, quanto a imagens, o Enari ele não é definitivamente uma prova que gosta de imagem. Quando ele quer falar sobre imagem, ele tende a trazer a descrição da imagem. Ele diz, tomografia mostrou tal coisa, ressonância mostrou tal coisa. Pouquíssimas situações aconteceu de trazer uma imagem na prova. Talvez pelo custo da prova, de aplicação para muita gente, sairia muito caro colocar imagem? Não sei. Eu acredito que eles devem continuar esse padrão. Dificilmente eles vão começar a colocar imagem. Beleza, pessoal? Então, não é o foco ficar decorando padrões de imagem, mas a descrição faz sentido saber. Agora, se você está maratonando as questões do Enari e acabou todas as questões, tem algumas bancas que têm um perfil bem semelhante, tipo a USP de Ribeirão, a Santa Casa, CSDF e Sabará, que todas essas são provas que gostam de cobrar neurologia de adulto, que, pessoal, conhecendo a maioria das pessoas que vêm com um background de pediatria, tende a ser o assunto mais difícil, porque pediatria vocês já são muito bons. Agora, estudar neurologia adulto, que a gente normalmente não vê aprofundar na faculdade, que a maioria, que grande parte das residências de pediatria não tem um estágio longo de neuropediatria, é um desafio. Então, nessa reta final, vale a pena focar em neurologia do adulto, principalmente nas questões dessas bancas, que tendem a ter um perfil mais ou menos parecido. Agora, uma ressalva importantíssima sobre o Enari.
O próprio Enari, ele mudou muito de perfil desde que ele foi criado. Se você ver as primeiras provas de neuropediatria do Enari, eles adoravam cobrar neurofisiologia. Eles gostavam de colocar um EEG para você interpretar, colocar uma imagem do eletroneuro, um gráfico do eletroneuro, para você dizer o que é. Chegou ao absurdo eles cobrarem uma anastomose de Martin Gruber, que eu, como eletroneurografista, não coloco em prova de fellow de residente, para você ter noção. Dificílimo. Agora, gente, a gente vê que esse perfil do Enari vem mudando. Então, cuidado se for se balizar muito por provas antigas, porque o Enari dos últimos 3 anos mudou muito em relação ao Enari dos anos anteriores. Beleza, pessoal? Agora, para a gente fazer essa ultra revisão, esse tiro final para o Enari, a gente vai ter essa aula de DNA do Enari, em que a gente está abordando como que a prova gosta de cobrar, fora que a gente vai abordar neurogenética e doenças neurodegenerativas, doenças neuromusculares, neuroanatomia aplicada à semiologia, neurovascular e neuroimunologia, temas quentíssimos para essa prova, beleza, pessoal? Algumas lições que são importantes de última hora agora para a neuropédia do Enari é que eles gostam de focar em doenças prevalentes. Sim, o Enari cobra raropatia. Ele gosta de cobrar coisas que são pouco comuns, tipo, na prova passada, que é o nodo paranodopatia, que é um diferencial de CIDP, que é uma neuropatia desmielinizante. Isso é raro pra caramba. O próprio CIDP já é super raro. Mas não é a tendência do Enari cobrar aquelas doenças genéticas que são só super relatos de caso. Essa não tem sido a tendência deles. Ele não tem tendido a cobrar nome de gene. Isso não é o que ele tem cobrado mais nos últimos anos. Mas algumas coisas que eles adoram são parkinsonismos e demências. Talvez justamente por querer fazer esse paralelo de uma parte da prova cobrar pediatria e a outra cobrar neurologia de adulto, eles gostam muito de cobrar demências e parkinsonismos. Então, principalmente se você não viu muito isso na sua residência, na sua formação, vale a pena esse gás final nos tópicos mais quentes de parkinsonismos. Em parkinsonismo, foca no atípico. Como eu disse, eles gostam de diferencial. Então, com parkinsonismos atípicos, tem alguns diferenciais que tem algumas palavras-chave muito importantes, vale a pena focar nisso. Porque, gente, quase com certeza vai cair um parkinsonismo atípico para você diagnosticar, beleza? Além disso, ela é uma prova sem muitas pegadinhas no enunciado. Se vocês prestaram a prova da USP lá no R1, vocês devem ter visto, por exemplo, que eles colocavam muitas pegadinhas incrustadas no enunciado. Levava para um lado, só que aí colocava uma frasezinha que mudava totalmente o enunciado. Se você não tivesse com atenção, você perdia. Aqui não. Aqui, ele tende a trazer um caso mais bem elaborado, uma construção clínica, uma vinheta mais bem construída. Ele não vai colocar só um detalhezinho que vai mudar tudo. Isso é raro, isso não é o que o Enari tem feito nos últimos anos. Ele faz um caso sólido, que vai te direcionar para um canto, para justamente perguntar, a partir dessa doença, qual o diagnóstico ou qual o próximo passo para diagnosticar e, se ele já dá o diagnóstico, como que eu trato essa doença, qual o próximo passo para o tratamento. Então, é isso que o Enari gosta, trazer um caso sólido, um caso bem construído, para perguntar, e aí, beleza, o que você vai fazer agora para diagnosticar ou para tratar, como que você diagnostica isso, quais os diferenciais. É óbvio que numa prova com muita questão, como o Enari, eles têm uma liberdade para serem criativos. Então vão cair raropatias, eles vão fugir disso, pode cair uma outra questão de fisiopatologia. Mas, gente, lembra que você não precisa fechar a prova para passar. Você precisa acertar o máximo de questões possíveis. E com isso aqui, você vai com certeza ter o perfil da imensa maioria dessas 40 questões de neurologia adulto e também da pediatria. Beleza, pessoal? Então, bora para cima com essa outra revisão que tenho certeza que vocês vão brilhar na prova. Até mais. A gente vai revisar neurogenética e doenças neurodegenerativas no Enari. Um grande ponto, se a gente consegue ter uma confluência dos pontos que caíram sobre neurogenética e doenças neurodegenerativas no Enari, é que todo ano eles cobram Huntington. Essa prova ama Huntington. Então, vamos fazer uma questão de Huntington. Um homem de 56 anos iniciou um quadro de depressão e movimentos coreiformes e voluntários há alguns meses. Tem uma dificuldade de manter um aperto de mão firme e manter a língua para fora. Isso são sinais de persistência motora. Quando você pede para o paciente com Huntington apertar seus dedos, assim, ele vai fazer uma dificuldade de manter a pressão, então ele vai ficar abrindo e fechando a mão, o que se chama de mão em ordenha. E ele vai ter essa dificuldade de manter a língua para fora. Se você pede para o paciente com Huntington manter a língua para fora, tipo assim, ele não vai conseguir. Ele vai ficar colocando a língua para fora e para dentro.
com um sinal que se chama de língua pegadora de moscas. Seu pai morreu aos 60 anos de uma doença demencial desconhecida, e a sua irmã mais velha tinha sintomas semelhantes, então a gente já vê que é uma doença genética. Qual dos seguintes achados seria esperado em ressonância magnética de crânio? Então, a gente tem um paciente com coreia, com hipersistência motora, e a gente sabe que é uma coreia genética. Tudo isso grita pra gente doença de Huntington. Então, vamos revisar essa doença e depois a gente volta para essa questão. Na doença de Huntington, o principal achado é coreia. Então, é uma doença coreiforme. Existe uma forma que acontece em crianças que vai ter mais Parkinson's do que coreia, mas nunca foi cobrado em prova, eu não espero que seja cobrado em prova, porque é bem específico. De achados adicionais, nós vamos ter maneirismos, que são o achado da coreia. O paciente ele vai tentar dar um propósito com o próprio movimento coreico. Lembra que as coreias parecem uma dança. O paciente vai ter um movimento involuntário que ele vai ficar mexendo o tempo todo, o braço, a perna. E aí, nesse movimento em que ele faz uma coreia, um balismo, ele vai tentar fingir que esse movimento foi proposital. Então, no que ele tenta fazer, no que ele vai fazer uma coreia, ele vai fingir que era para pegar aqui esse passador de slides. Ao contrário, você pode ter um parasitismo. Você quer fazer um movimento voluntário e a coreia parasita o movimento. Por exemplo, vou querer aqui pegar o passador de slides e do nada vou mexer meu braço em outra direção. Isso é um parasitismo. E você vai ter a língua pegadora de moscas, um sinal de hipersistência motora, não consegue manter a língua protraída, e o sinal da ordenha, que vai ser uma hipersistência motora, só que na mão, que é exatamente o que é descrito na questão. Agora, Huntington não é uma doença só motora. Ele vai ter sintomas não motores muito importantes. Principalmente demência. A gente vê que o pai desse paciente teve demência. Provavelmente ele tinha Huntington também. E a demência pode ocorrer precocemente. Além disso, vai ter sintomas neuropsiquiátricos. Mais comum é depressão, pode ter ansiedade. Pacientes com Huntington são pacientes com altíssimo risco de autoextermínio. Então, é um ponto que tem que ser avaliado nas consultas. Quanto à imagem, a imagem não dá o diagnóstico definitivo do Huntington, mas tem achados que ajudam. Por exemplo, nessa primeira ressonância, nós temos uma ressonância normal, nessa segunda, uma ressonância de um paciente com Huntington. Quando você olha o núcleo caudado desses pacientes, a cabeça do núcleo caudado especificamente, que fica bem aqui, ó, você consegue ver ela fazendo uma impressãozinha no ventrículo lateral, essa aqui é a cabeça do caudado, essa coisinha mais cinza fazendo essa impressão no ventrículo lateral. Você consegue ver que ela é mais bojuda, mais abaulada aqui na ressonância normal. Nessa ressonância do paciente com Huntington, no mesmo corte, você vê que ela até existe, mas é bem atrofiadinha. Então, essa atrofia é clássica do Huntington. Claro, não é específica, não é patognomônica, mas ajuda no diagnóstico. Agora, quando você quer falar de diagnóstico mesmo de Huntington, o diagnóstico é genético. Você precisa fazer a pesquisa de repetição de trinucleotídeos, CAG, no cromossomo 4. O gene é o gene HTT, o gene da huntingtina. Quando você tem uma repetição de trinucleotídeos CAG no cromossomo 4, no gene da huntingtina, você tem a doença de Huntington. E, acima de 36 repetições, você confirma o diagnóstico de Huntington. Um ponto é que, como é uma doença de repetição, você vai ter uma alta penetrância acima de 40 repetições e, a cada geração, as repetições aumentam. E quanto mais repetição, mais grave é a doença. Então, se esse paciente da questão tem filhos, é esperado que, se os filhos dele forem ter Huntington, seja um Huntington mais precoce e talvez mais grave. Então, doenças de repetição, Huntington sendo um dos protótipos delas, com o passar das gerações, vai ficando mais grave porque vai aumentando as repetições. Beleza, gente? Esse ponto é importantíssimo, as provas adoram. Quanto ao manejo do Huntington, o manejo é principalmente sintomático. Você vai precisar fazer um manejo geral com aconselhamento genético. É muito importante que o paciente e a família recebam aconselhamento genético, porque é uma doença autossômica dominante, que não tem, atualmente, tratamento modificador de doença. Então é muito importante ter uma conversa aberta com o paciente, com sua família, sobre o prognóstico de tudo isso. Tem que ser envolvido precocemente a equipe de cuidados paliativos, para que a paliação comece precocemente nesse paciente, que ele comece a fazer diretivas antecipadas de vontade, enquanto ele não tem demência, e deve ser atentado para depressão e para disfagia. Depressão e autoextermínio são causas importantíssimas de morte em pacientes com Huntington. Engasgos também, então muito cuidado com isso. Agora, quando a gente fala de sintomáticos para tratar a coreia, para tratar o distúrbio do movimento, a primeira linha de literatura são medicamentos que a gente chama de inibidores da VMAT,
que é a tetrabenazina e a deutetrabenazina. O problema é, esses medicamentos são muito caros e isso na ordem de centenas de milhares de reais. Então isso limita muito o uso deles na prática. Além disso, eles podem piorar a depressão e precipitar tentativas de suicídio. Então, é um problema de dores Ave Macho que limita seu uso no rancho. Como segunda linha terapêutica, nós vamos ter os antipsicóticos e os benzodiazepínicos. Os antipsicóticos eles funcionam por causa da função antidopaminérgica deles. Então, a gente quer tipicamente antipsicóticos típicos. Haloperidol sendo o que a gente mais usa. Então, o Aldol melhora a coreia. E os benzos também vão ajudar. Você pode fazer uma junção de benzos e antipsicóticos para ir melhorando a coreia. Lembrando que a coreia não vai zerar. O paciente vai continuar com muitos movimentos coreicos, mas você vai tentar amenizar para pelo menos melhorar a qualidade de vida dele, que é o nosso ponto no Huntington. Hoje em dia, a gente não tem, até hoje, 2025, um tratamento modificador de doença para doença de Huntington. Espero muito nos próximos anos, nas próximas revisões para a prova, trazer novidades sobre isso, porque é uma doença muito limitante, mas até o presente momento não temos um andrógeno modificador de doença. Voltando para o Inari, ele pergunta, qual o achado da ressonância magnética de crânio nesse paciente que tem uma clínica de Huntington? E aí, a gente viu na nossa revisão que vai ser uma atrofia da cabeça do núcleo caudado. Os outros não vão estar presentes na doença de Huntington. Galera, essa questão, mudando só um detalhezinho ou outro do enunciado, caiu em 3 anos consecutivos do Inari. Então é provável que ela caia no próximo ano também. Eu não me surpreenderia se o próximo ano cobra alguma coisa sobre o teste genético de Huntington, alguma coisa sobre antecipação, que é essa doença começar mais precoce, porque eles já cobraram de várias formas diferentes. Eles traziam atrofia do núcleo caudado e perguntavam qual era a doença. Então, Huntington é um tema que quase com certeza vai cair no Inari e estejam preparados para isso. Beleza, gente? Então, lembre que a atrofia do caudado é um achado clássico do Huntington, não patognomônico, mas é bem clássico. Que o exame confirmatório é genético com pesquisa de repetição de trinucleotídeos CAG no cromossomo 4. O tratamento sintomático da coreia é feito idealmente com inibidores da VMAT, tipo tetrabenazina, deutetrabenazina. Talvez alguma prova queira trazer isso, mas na prática é pouco usado. Na prática, antipsicóticos típicos e benzodiazepínicos. Olá, meus lindos e minhas lindas, sejam bem-vindos para mais uma outra revisão. Meu nome é Lucas Fernandes, sou neurologista pela USP São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre como caem doenças neuromusculares no Inari. Vamos começar com essa questão que caiu em 2025, de uma paciente do paciente sexo feminino de 25 anos, que há 6 meses tem um cansaço, queda das pálpebras e diplopia, visão dupla no final do dia. Melhora quando descansa e dorme. No exame neurológico, foi observada pitose palpebral à direita, com queixa de diplopia, e após manobras de esgotamento, a diplopia só aconteceu depois da manobra de esgotamento e sem outras alterações. O que ele mostra aqui é que é um quadro que flutua. Quando ela está cansada, a diplopia piora. Quando você faz muito esforço muscular, como é feita as manobras de esgotamento, a paciente piora da diplopia. Diante desse cenário clínico, a investigação complementar deve ser: tudo isso para a gente está sugerindo miastenia graves, uma fraqueza muscular que começou em face, diplopia, pitose e varia ao longo do dia com piora com esforço. Antes de a gente entender quais anos complementares, vamos primeiro revisar isso. Quando a gente fala de doença da digestão neuromuscular, a gente está falando de miastenia graves, de Lambert-Eaton e de botulismo. E essas doenças, ela tem algumas marcas. Elas são doenças que flutuam. A miastenia, ela piora ao longo do dia. O paciente vai ficando mais fraco ao longo do dia. No Lambert-Eaton, a fraqueza ela melhora ao longo do dia, é o contrário. Enquanto a miastenia é uma doença pós-sináptica, Lambert-Eaton é uma doença pré-sináptica, por isso essa diferença. Os reflexos são normais, só que no Lambert-Eaton você pode ter neuropatia também. E aí, por isso, ele vai estar reduzido. Você pode ter uma neuropatia-like, então você vai ter reflexos reduzidos. E o CPK é normal. É importante esse ponto. Por quê? Vai ser uma fraqueza em face, mas uma fraqueza também em musculatura proximal. Fraqueza em musculatura proximal faz lembrar de miopatias. Então, às vezes, quando você está em dúvida se é uma miopatia, se é uma doença da junção, o CPK pode te ajudar. Vamos falar da principal doença de junção, que é a miastenia graves, que também é o que as provas mais cobram. A clínica vai ser uma fraqueza proximal por flutuação. Essa fraqueza tende a começar nos olhos e na pálpebra, causando pitose, causando diplopia, e vai piorar ao longo do dia. O diagnóstico,
ele é clínico laboratorial. Uma vez que você tem o clínico, você precisa de um exame complementar para confirmar o diagnóstico. E pode ser com anticorpo ou com eletroneuromiografia. A primeira linha, se a prova traz as duas opções, você vai escolher anticorpo, não eletroneuro. Embora com os dois se feche o diagnóstico, se a prova diz, ó, tá parecendo uma miastenia, que exame que tu vai pedir? Escolha só um, você vai escolher anticorpo. Na prática, a gente faz os dois. O anticorpo mais comum associado à miastenia é o anticorpo antirreceptor de acetilcolina, anti-AChR. Ele é muito mais comum que os outros. Só que outros anticorpos que também estão implicados são o anti-MuSK e o anti-LRP4. LRP4 extremamente raro. MuSK é mais raro, mas acontece com alguma frequência. Ele tem alguns pontos-chave. É uma miastenia mais grave, menos responsiva, e ele tem um sinal na língua que a língua vai ficar trissulcada. Na eletroneuro, o que você pode ver é um padrão decremental. Você faz estimulação repetitiva e você vê que a amplitude vai diminuindo. É um padrão decremental, que mostra justamente essa piora com esforço. Agora, tive a clínica, fiz exame complementar, diagnostiquei a minha miastenia. Meu próximo passo vai ser ainda complementar a investigação com tomografia de tórax, se for anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Isso porque a miastenia graves tem muita associação com timoma, com neoplasia de timo, e a tomografia de tórax te ajuda com esse diagnóstico. Além disso, mesmo pacientes sem timoma podem ser submetidos à ressecção para melhorar do timo para melhorar a miastenia. O tratamento ambulatorial, ele vai se basear em piristogmina. A piristogmina ela vai melhorar a acetilcolina na fenda sináptica, aumentar a acetilcolina na fenda sináptica, e assim melhorar a condução neuromuscular, o paciente melhora da força. Só que miastenia, como a gente consegue ver aqui, é uma doença autoimune. Então a gente tem que imunossuprimir. Você vai usar corticoides e poupador de corticoide. O corticoide vai ser usado, mas você vai usando poupador de corticoide para evitar os efeitos colaterais a longo prazo do corticoide. Pode ser usado citioprina, pode ser usado diversos poupadores. Hoje, em grande parte dos casos, a gente também vai usar rituximab. Qual poupador de corticoide vai usar? É uma discussão um pouco mais complexa que as provas não têm abordado. E, se for um antirreceptor de acetilcolina, você tem que avaliar a timectomia. Se for um paciente mais jovem, abaixo de 50 anos, se for um paciente com diagnóstico nos últimos 5 anos, e uma miastenia graves generalizada, que pega tanto face quanto corpo. Se pega só olho, não faz timectomia, mas pegou o corpo todo e é anticorpo, você vai fazer timectomia sim, mesmo em paciente que não tenha doença refratária, porque isso ajuda no controle a longo prazo. Agora, mesmo com o tratamento ambulatorial, miastenia exacerbou, você vai usar imunoglobulina ou Plex, plasmaférese. Então, imunoglobulina intravenosa ou plasmaférese. O que você não vai usar no tratamento dessa exacerbação é corticoide, porque embora o corticoide ajude no controle ambulatorial, o pulso de corticoide na exacerbação, ele pode piorar mais ainda a força e precipitar uma intubação, precipitar uma piora da força muscular do paciente. Se o paciente tiver uma pressão inspiratória menos negativa que menos 30, ou seja, entre 0 e menos 30, menos 10, por exemplo, você vai intubar esse paciente. Não é para esperar o paciente com miastenia ter sinais de insuficiência respiratória para intubar, porque senão ele pode morrer. A intubação da miastenia deve ser relativamente eletiva. Você viu que está piorando muito a respiração dele? Intuba, porque se virar uma emergência, vai ser caótico. Beleza, gente? Agora, passando da miastenia para outro tópico que a prova do Inari adora, vamos falar de distrofia muscular de Duchenne. Duchenne tem alguns marcos que vão fazer a gente pensar nele, que são atraso nos marcos motores, fraqueza progressiva proximal, como ele é uma miopatia. Você vai ter fraqueza proximal, principalmente, dificuldade de subir escadas. Pseudohipertrofia de panturrilha. Você vai ter uma pseudohipertrofia, a panturrilha da criança vai aumentar de volume. Vai ter o levantar miopático de Gowers. Ele escreveu o levantar miopático ou mostrou foto do levantar miopático, quase sempre vai ser Duchenne. Embora o levantar miopático não seja específico, possa acontecer em outras doenças neuromusculares, em prova, ele vai querer falar de Duchenne. O CK, a CPK, vai ser muito alta, em geral mais que 2.000. Praticamente não existe Duchenne com CK normal. E é uma doença de sexo masculino. O levantar miopático de Gowers, a criança vai praticamente escalar o próprio corpo. Você vê que ela assume essa postura, depois mãozinhas no joelho para colocar força, e aí ela vai escalando o próprio corpo até que consegue ficar em pé. Você consegue ver até aqui, ó, que essa criança
tem uma pseudo-hipertrofia dos músculos da panturrilha. Então isso é o levantar miopático de Gowers. O diagnóstico ele é feito com pesquisa de deleção ou duplicação de gene DMD no cromossomo X. Como é do cromossomo X, por isso que é uma doença principalmente de meninos, do sexo masculino. E o teste que você vai pedir para ver isso é o MLPA, que é um teste genético. Você também pode usar biópsia. O que a biópsia vai mostrar são fibras distróficas, só que isso não quer dizer que seja do Duchenne. Então, idealmente, a gente faz teste genético. Hoje, nós temos tratamentos modificadores de doença para Duchenne. Corticoides são bons tratamentos, eles são tratamentos modificadores de doença, eles melhoram a força do paciente, melhoram a função pulmonar, reduzem a escoliose e podem até aumentar a sobrevida. Principalmente o deflazacort. O deflazacort não é uma realidade na maioria dos serviços, então a gente acaba usando prednisona, que serve também. Agora, quando a gente fala de terapia específica para Duchenne, a gente tem 3. A gente vai ter terapias de exon skipping, que temos diversos medicamentos atualmente, o atalureno e o Elevidys, cujo esse nome eu não vou me atrever a pronunciar, porque eu não vou conseguir. Então, quando a gente fala de tratamento do Duchenne, nós temos corticoides e terapias gênicas específicas, que são essas 3. Beleza, pessoal? Então, voltando para a nossa questão de miastenia, nós temos esse paciente com fraqueza pior ao fim do dia, tudo aponta para miastenia, e ele pergunta: como você vai fazer a investigação complementar inicial? Eletroneuro? Tá, vamos começar com anticorpo, mas pode fazer eletroneuro. E anticorpo anti-MuSC? Não. Anti-MuSC é mais raro. Primeiro você vai pedir eletroneuro e anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Ressonância magnética de crânio? Não. Exame do líquor? Também não, não ajuda. Angiorressonância de crânio arterial venosa? Gente, esse é o item mais errado que tem. Porque o contraste da tomografia, ele pode precipitar uma crise miastênica. Então, nunca angiotomografia. Aqui ele coloca angiorressonância. Até pode fazer ressonância de um paciente com miastenia graves. Só que, você fazer ressonância de crânio no sistema muscular não faz o menor sentido. Então, nada de angiorressonância, nada de ressonância. Eletroneuro de fibras finas? Não, não é fibra fina. É placa neuromuscular. E anticorpo anti-LP4? Anti-LP4 até é implicado, mas é muito raro. Então, o último item é o mais correto, porque ele fala do anticorpo antirreceptor de acetilcolina, que sim, é o que a gente tem que pedir, e tomografia de tórax para avaliar timoma. Se ele colocasse eletromiografia, está correto também? Está correto também. Se ele não coloca eletromiografia, está errado? Não, porque a gente acabou de discutir que o anticorpo é o ponto-chave da investigação. A gente vai falar de neuroanatomia e semiologia na prova do ENARE. Nessa questão de 2025, traz uma paciente de 65 anos, hipertensa, tabagista, que subitamente, e galera, falou subitamente neurologia, o que ele quer dizer foi alguma coisa vascular, provavelmente. Hemiplegia braquiocural à direita, percurso o braço e a perna à direita, com desvio da comissura labial para a esquerda, ou seja, paralisia da face à direita também. Então, foi uma paralisia que pegou face e pegou corpo à direita. O que ele quer dizer foi uma lesão acima do núcleo do nervo facial. Se foi acima do núcleo do nervo facial, pode ter sido em cérebro, pode ter sido no mesencéfalo, pode ter sido na ponte mais alta. Porque o núcleo do nervo facial está na ponte, como já já a gente vai ver. E, como a fraqueza foi à direita, deve ter sido um déficit, uma lesão à esquerda. Mas vamos ver se a gente consegue topografar um pouco melhor. Ele diz que o paciente tem uma pitose palpebral à esquerda, com a midríase paralítica à esquerda e paralisia dos movimentos oculares. Medial, não consegue para o meio, não consegue para cima, não consegue para baixo. À esquerda. O que ele quer dizer com tudo isso é que ele teve um acometimento do terceiro nervo craniano, do nervo oculomotor. Por quê? O nervo oculomotor ele vai servir para abrir as pálpebras, ele inerva o levanto da pálpebra superior, ele inerva também os músculos que vão fazer a contração da pupila, vão fazer miose. Então, quando você tem lesão dele, causa midríase. E, além disso, ele vai fazer a maioria dos movimentos do olho. Lembra que dos movimentos básicos do olho, o que ele não faz é a abdução, é olhar para fora. Porque quem faz isso é o abducente. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente é: eu tenho um paciente que tem uma paralisia da face e do corpo à direita, com uma lesão no terceiro nervo.
do outro lado, à esquerda. Então, eu tenho aqui muito provavelmente um déficit em tronco. Por quê? Quando ele fala de déficit cruzado, déficit do corpo de um lado e déficit de nervo craniano do outro, como a gente consegue ver aqui, um terceiro nervo à esquerda e um corpo à direita, ele está falando de tronco. Só que a gente vê aqui pirâmide bulbar, fibra transversa da ponte, pedúnculo cerebral, que vai ficar no mesencéfalo, teto mesencéfalo e assoalho do quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo já tira. Mas esses quatro ele trouxe todos de tronco, ele quis complicar a nossa vida. E agora a gente vai aprender a topografar com mais especificidade baseado nesses cranianos. Vamos lá? O primeiro ponto para topografar em tronco, que é um desafio para muita gente, é entender onde ficam os núcleos dos nervos cranianos. E a dica é, você vê aqui a ponte, nós vamos ter 4 nervos cranianos acima da ponte, 4 na ponte e 4 abaixo da ponte. 1, 2, 3 e 4 vão ficar acima da ponte, sendo que 1 e 2 vão sair do próprio cérebro. 3 e 4 saem aqui, ó, do mesencéfalo. Já os nervos 5, 6, 7 e 8 vão sair da ponte. E os nervos 9, 10, 11 e 12 vão sair aqui do bulbo. Então, 4 em cima da ponte, 4 na ponte e 4 embaixo da ponte. Agora, uma dica é que especificamente o quinto nervo, ele vai ter mais de um núcleo. E o núcleo que a gente mais testa, que é o núcleo para sensibilidade superficial, o núcleo para dor e temperatura da pele e da face, apesar de os outros núcleos dele ficarem na ponte, esse núcleo especificamente, o núcleo trato-espinal do trigêmeo, ele vai ficar aqui no bulbo. Então, ele é uma exceção a essa regra. Então, 4 em cima da ponte, 4 na ponte, 4 embaixo da ponte, com exceção que o quinto nervo, ele vai ter um núcleo do trato-espinal, que é o núcleo para dor e temperatura, vai ficar no bulbo. Agora, além disso, é importante saber onde fica o sistema simpático, que não é de nervos cranianos. Os nervos cranianos são parasimpáticos. O sistema simpático, ele vai começar lá no diencéfalo e descer por todo o tronco cefálico. Isso vai ser importante para a gente entender as pupilas, como que a gente vai ter cada pupila em cada local de lesão. Vamos lá, entender pupilas. Galera, quando a gente vê de outra forma o tronco cefálico, nós temos aqui o núcleo do terceiro nervo craniano e, passando por todo o tronco encefálico, nós vamos ter o nosso sistema simpático, que a gente viu aqui na outra figura. Quando a gente fala de pupilas, a gente quer falar do terceiro nervo, que vai ser o que vai fazer a miose, o parasimpático. Lembra que parasimpático vai diminuir a pupila, enquanto o simpático faz midríase, aumenta a pupila. Se você está numa situação de luta ou fuga, você quer ver mais. Então, simpático aumenta a pupila. Parasimpático faz miose, diminui a pupila. Então, o terceiro nervo craniano diminui a pupila, enquanto o simpático ele aumenta a pupila. Ou seja, lesão do terceiro nervo causa midríase, lesão do simpático causa miose. Agora, se eu tenho uma lesão do mesencéfalo, midríase. Se eu tenho uma lesão aqui da ponte, que eu estou poupando o mesencéfalo, vamos supor que eu tenho um AVCH aqui da ponte. Peguei só o sistema simpático, mas o mesencéfalo está poupado. O que vai acontecer? Vou ter pupilas muito pequenininhas, porque eu destruí o simpático, preservando o parasimpático. Agora, peguei só o simpático aqui embaixo, meio longe, o terceiro, eu vou ter a síndrome de Horner. Vamos lá explorar isso? Se eu tenho uma lesão só do terceiro, eu vou ter uma midríase ipsilateral. Se eu tenho uma lesão da ponte, eu vou ter uma miose ipsilateral. Lembra que a pupila da ponte é a pupila puntiforme, ponte, puntiforme. Então, se eu tenho um AVCH de ponte, eu vou ter pupilas puntiformes bilaterais. Essa é a dica clássica da ponte. Agora, se eu pego os dois, pego o mesencéfalo e pegou ponte, aí eu vou ter uma pupila médio fixa. Então, quando eu tenho uma pupila médio fixa, aquela pupila, por exemplo, da morte cefálica, é porque você perdeu tanto o parasimpático do terceiro, quanto você perdeu o simpático do resto do tronco. Se você tem uma lesão do canto que o simpático é menos compactado, por exemplo, aqui no bulbo, eu vou ter um Horner. O Horner acontece, por exemplo, na síndrome de Wallenberg. E aí você vai ter uma miose, só que é uma pupila não puntiforme. E além disso, você vai ter outras alterações do simpático. Você vai ter uma semiptose, você vai ter uma anidrose, que é o que acontece no Horner. Beleza, gente? Partindo para os nossos tratos medulares, que é outro tema que adora ser cobrado em prova, é importante entender que quando a gente corta a medula, nós vamos ter esse vermelhinho aqui, que vai ser o córtico espinal,
que vai lá do córtex para a medula e vai servir para a motricidade. Nós vamos ter o funículo posterior, que vai servir para a sensibilidade profunda, para a vibração e propriocepção. E nós temos o espino talâmico lateral, que vai servir para a sensibilidade superficial, para a dor e para a temperatura. E galera, é importante entender onde é que esses tratos cruzam. Por quê? Quando o estímulo para a motricidade vem do cérebro, ele vai descer até o bulbo e no bulbo ele vai decussar, ele vai passar para o outro lado. Então, nessa medula, se eu corto aqui, eu vou perder a motricidade do mesmo lado que eu cortei a medula, porque o cruzamento já aconteceu lá em cima. A mesma coisa com a sensibilidade profunda, ela também cruza no bulbo. Então, se eu corto aqui, essa parte posterior, eu vou ter perda da sensibilidade profunda do mesmo lado. Agora, a sensibilidade superficial não. A sensibilidade superficial, ela só cruza na própria medula. Então, desse lado aqui, vamos supor que esse seja o lado esquerdo, ele está sentindo o que vem do lado direito. Então, lesionei aqui a sensibilidade superficial, eu vou perder a sensibilidade superficial do outro lado. Beleza? Então, motricidade e sensibilidade profunda, a lesão da medula perde ipsilateral, enquanto a sensibilidade superficial perde contralateral. Então, em resumo, coluna dorsal, perda da sensibilidade profunda, propriocepção e vibração, ipsilateral. Lesão do trato espinotalâmico lateral, desse aqui, ó, nós vamos perder a sensibilidade superficial, dor e temperatura, contralateral, e o córtico espinal lateral, o vermelhinho que a gente viu aqui, você vai perder a motricidade ipsilateral. Agora, vamos voltar para a questão. O paciente teve uma hemiplegia e uma lesão do terceiro. Agora ficou fácil, porque se a gente sabe que ele teve uma lesão do terceiro, é só a gente pensar, onde que está o terceiro? 4 acima da ponte, 4 na ponte, 4 abaixo da ponte. Ele faz parte dos 4 que estão acima da ponte. Então, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar no mesencéfalo. Especificamente, quando a gente fala de terceiro nervo, provavelmente aqui a gente teve uma lesão que pegou o pedúnculo cerebral, porque o pedúnculo cerebral, que é justamente essa areazinha que você consegue ver aqui, é por onde vão passar as fibras do trato córtico-espinal, que vai servir para a motricidade. Então, vamos lá, voltar para a questão. Teve uma hemiparesia à direita e um terceiro à esquerda, provavelmente o pedúnculo cerebral à esquerda. Fibras transversas da ponte? Não, porque a ponte é abaixo do terceiro. O terceiro foi do mesencéfalo. Pirâmide bulbar? Não. Quem vai ficar no bulbo vai ser o nono, 10º, 11º, 12º, então nada disso. Teto do mesencéfalo? Galera, você até poderia ficar em dúvida, será que é pedúnculo cerebral ou teto do mesencéfalo? O que acontece é que o teto, a parte mais posterior do mesencéfalo, ele não vai ter fibras motoras. Onde vai passar a motricidade, o trato córtico-espinal, vai ser a parte mais anterior do mesencéfalo, que vai ser justamente o pedúnculo cerebral. Por isso, a resposta. E a assoalho do quarto ventrículo? Não justificaria o déficit terceiro. Galera, as questões gostam de cobrar essas topografias um pouco mais difíceis. Por isso, vale a pena lembrar pelo menos dessa dica de 4 acima da ponte, 4 na ponte, 4 embaixo da ponte. Então, 3 e 4 saem do mesencéfalo, 5, 6, 7 e 8 da ponte, 9, 10, 11 e 12 saem do bulbo, lembrando da pegadinha do quinto, que o núcleo para a sensibilidade superficial dele vai ficar no bulbo. Lesão do terceiro nervo craniano causa midríase, lesão do simpático vai causar miose, lesão dos dois, pupila médio fixa, e se a lesão for na ponte, pupilas pontiformes. E lesão do trato corticoespinal motor e da coluna dorsal vai causar déficit ipsilateral. Então, motor e sensibilidade profunda são ipsilaterais. Agora, o espino talâmico lateral, que é a sensibilidade superficial, vai causar um déficit contralateral. Beleza, pessoal? Galera, sei que esses aspectos anatômicos e semiológicos podem ser um pouco mais complexos para quem não está tão acostumado, e são complexos mesmo, mas são importantes porque as provas amam e vai ser um grande diferencial acertar essa questão. Gente, nessa parte da outra revisão, a gente vai falar sobre como o neurovascular cai no Inari. Pessoal, o modo que neurovascular cai é um pouco diferente do que ele tende a cair em outras provas, porque como AVC é uma doença muito focada em conduta, em que a gente sempre quer, beleza, a gente tem um AVC, o que a gente vai fazer? Vai trombolizar, trombectomizar, craniectomizar, o que você vai fazer para prevenir o próprio AVC? O Inari, ele vai um pouco na contramão disso. Por quê? Uma coisa que o Inari adora é anatomia e semiologia. Então ele gosta de trazer uma clínica e perguntar,
Beleza, com a topografia disso. E se tem uma coisa que o Enário gosta de fazer isso, é AVC. Em quase todas as provas, ele tem trazido várias questões em que ele diz, o paciente teve um AVC, foi com tal sintoma, onde foi o AVC? Qual a artéria acometida? E, gente, é exatamente isso que a gente vai revisar aqui, porque isso é um tema quentíssimo para o Enário. E, pessoal, para a gente revisar quais artérias vão causar cada déficit, lembrem dessa tabelinha. Por quê? O que vai ajudar muito é a gente saber os sintomas corticais. Lembre que, claro, o AVC à esquerda vai causar uma fraqueza à direita e vice-versa. Isso a gente já sabe. Mas agora, vamos para os tópicos que vão ser mais específicos, principalmente alterações corticais, que o Enário adora. Vamos lá. Quando a gente fala de artéria cerebral média, a gente vai ter que lembrar da nossa especialização hemisférica. O nosso hemisfério direito, ele é muito importante para a nossa atenção. Por quê? O hemisfério direito, ele consegue ter atenção tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Enquanto o nosso hemisfério esquerdo, ele apenas tem atenção para o lado direito. Então, gente, se a gente tem um AVC à esquerda, o hemisfério direito ele consegue resolver com atenção. Ele faz o papel dele e ele presta atenção em tudo. Então você não tem negligência em geral por AVC à esquerda, é raríssimo. Agora, se você tem um AVC à direita, o seu hemisfério esquerdo consegue perceber a direita. Agora, o lado esquerdo do mundo vai ficar negligenciado. Você vai ter uma M-inatenção, que é exatamente o que a gente chama de M-negligência. Então, para decorar, teve um AVC à direita, você começa a ignorar as coisas que acontecem à esquerda. E não é não ver, não é que você não está vendo, é que você ignora os estímulos. Ou seja, se alguém te mostra um dedo mexendo só de um lado ou só do outro, você percebe os dois. Agora, se você tem estímulos simultâneos, você só vai perceber o lado que está bom, ou seja, o lado direito. Tranquilo, gente? Agora, se você tem um AVC cerebral média esquerda, a especialização hemisférica do hemisfério esquerdo é linguagem. Então, esquerda, a gente, em geral, vai falar de afasias. E as duas afasias mais clássicas, Broca e Wernicke, que já já a gente vai explorar um pouco mais. Se a gente sai da artéria cerebral média e a gente vai para a artéria cerebral anterior, o que é clássico é que você vai ter fraqueza em perna. Lembra lá do homúnculo motor que você estudou quando estava estudando neuroanatomia nos primeiros semestres da faculdade? O homúnculo motor, a perna, ela fica na região mais medial, que é justamente a região irrigada pela cerebral anterior. Então, o típico do AVC cerebral anterior é uma fraqueza de predomínio na perna, predomínio crural. Beleza, gente? E por fim, a cerebral posterior, o clássico dela é que ela pega o lobo occipital, nosso lobo especializado em visão. Então, um AVC de artéria cerebral posterior à direita vai causar uma hemianopsia homônima à esquerda. Então, a artéria cerebral posterior, quando é acometida, causa hemianopsia contralateral. Agora, gente, vamos ver na questão como é que ele já cobrou isso? No Enário de 2026, ele trouxe essa questão de um paciente com AVC extenso de artéria cerebral média direita que apresenta descuido ao barbear do lado esquerdo da face. Olha que interessante. O paciente teve um AVC cerebral média direita, então ele agora negligencia o lado esquerdo. Tudo da esquerda não é que ele não vê, ele não percebe, principalmente quando tem estímulos simultâneos. Então esse paciente vai se barbear, barbeia só o lado direito, não barbeia o lado esquerdo. Vai calçar os sapatos, calça só o lado direito, sai com o esquerdo sem calçado. Isso, gente, acontece bastante na prática, é relativamente comum. Ignora estímulos visuais do campo visual esquerdo e não reconhece como seu os membros do lado esquerdo do corpo. Isso é a hemissomatoagnosia. Você mostra o braço esquerdo do paciente e pergunta de quem é esse braço? Ele vai dizer, não sei. Às vezes ele pode até dizer, é seu. Então ele não reconhece o lado esquerdo do corpo dele. Esse quadro neuropsicológico é denominado de agnosia? Não. Agnosia, ele não reconhece. Apraxia, não. Apraxia é a dificuldade de fazer um gesto previamente aprendido. Hemenopsia, não. Hemenopsia ele não enxergaria, mas não ia explicar, por exemplo, barbear. Para barbear, você não precisa necessariamente ver. Prosopoagnosia. Prosopoagnosia, pessoal, especificamente, o paciente não consegue reconhecer rostos. Então, é você já me conhecer previamente, você olha para mim e não sabe quem eu sou. Mas talvez com minha voz você vá conseguir perceber quem eu sou. Então, prosopagnosia é a dificuldade de percepção de rostos. Então, o que a gente tem é uma heminegligência contralateral ao hemisfério lesado, que é típico do hemisfério direito. Beleza, pessoal? Então, vamos começar falando dela, falando da heminegligência.
Aqui, a gente tem um AVC de cerebral médio direita. Lembra que na ressonância, na tomografia, tudo é invertido. Então, esse aqui é o hemisfério direito. E a gente tem uma imagem de fusão que está brilhante. Imagem brilhante de fusão, a gente vai ter um AVC de cerebral média direita. E esse paciente que teve um AVC cerebral média direita, ele tem negligência. Quando a gente mostra essas figurinhas aqui e pede para ele copiar elas, desenhar, você vê que ele desenha somente o lado direito. O lado esquerdo das figurinhas é negligenciado. Então ele desenha meio relógio, meia casinha, meia florzinha, porque ele ignora aquele outro lado. Um típico é você mostrar uma folha com várias linhazinhas e pedir para ele cortar todas as linhas, que é o teste do cancelamento de linhas. Ele só cancela aquelas do lado direito porque ele está ignorando a esquerda. Beleza, gente? Então, AVC de cerebral média direita, hemnegligência à esquerda. Beleza? Então, a hemnegligência, você vai ter alguns componentes. O primeiro deles é a extinção sensorial e redução de interação. Esse paciente ele vai ignorar os estímulos à esquerda e é típico também que esse paciente esteja com a cabeça virada para o lado que ele não está ignorando. Então, o paciente teve o AVC cerebral médio direita, ele em geral vai estar com a cabecinha virada para a direita. Ele vai ficar olhando para a direita. Se você fala com ele pela esquerda, às vezes ele até te ignora, porque ele está com extinção sensorial. Além disso, o paciente vai ter hemissomatoagnosia, que é o que a questão inclusive descreve. O paciente ele não reconhece o próprio corpo, só a metade esquerda. Então você mostra o braço, ele não sabe de quem é o braço. Mostra a perna, ele não sabe de quem é. Ele não reconhece como dele. Ele ignora o hemiscorpo esquerdo dele. E por fim, esse é muito difícil na prática, o paciente vai ter anosognosia, porque ele ignora que está doente. Um clássico que aconteceu comigo foi uma paciente que subiu para a unidade de AVC, ela estava hemiplégica, não mexia nada do lado esquerdo. Perguntei, senhora, por que a senhora está aqui? Ela disse, não sei, minha filha me trouxe. Eu perguntei, quer dizer que se a senhora quiser sair andando agora, a senhora conseguia? Ela disse, conseguia, me liberei aí, que eu saio andando agora. Porque ela ignorava que estava doente, porque ela não percebia a própria doença, justamente por causa da hemnegligência. Beleza, gente? Então, AVC à direita, hemnegligência. Agora, vamos mudar de lado para falar do AVC à esquerda. AVC à esquerda, a gente vai falar de afasias. E, gente, quando a gente fala de afasias, a gente lembra dessa tabela gigantesca, mas vamos simplificar as coisas, porque meu objetivo aqui é que vocês entendam e acertem na prova. E aí, para a gente compreender a anatomia, vamos entender no nosso hemisfério esquerdo como que ele se organiza. Primeiro, a gente tem aqui no temporal a área de Wernicke. A área de Wernicke é a nossa área da compreensão da linguagem. Então, se você está compreendendo o que eu estou falando, se você está decodificando minha fala, sua área de Wernicke está funcionando. Então, uma perda da área de Wernicke vai perder compreensão. Por outro lado, a gente tem aqui a área de Broca. A área de Broca é a área da produção da linguagem, a área da fluência. Então, se eu estou falando aqui com vocês com a fluência, conseguindo manter meu ritmo de fala, conseguindo manter minha fala numa velocidade ok, tudo isso é porque minha área de Broca está funcionando. Cuidado, não é que o paciente com Broca não fala. Ele fala, só que ele fala esquisito, ele fala com a redução de fluência. E aí, ele vai reduzir as palavras por minuto dele, a gente tem uma afasia motora. Por outro lado, o paciente com afasia de Wernicke, ele às vezes fala até mais, ele fica falando o tempo todo. Fala alguma coisa com sentido? Não fala, mas ele fica falando o tempo todo. Não é que o paciente com Wernicke fala coisas com sentido. Ele fala um monte de coisa, só coisas sem sentido. Porque você fala A, ele entende flor. Ele não está entendendo, então ele faz um diálogo da cabeça dele. Beleza, gente? Agora, para que você consiga repetir, você precisa que a informação entre pelo Wernicke e seja decodificada pelo Wernicke e seja recodificada pelo Broca. Então você precisa de Wernicke e Broca para ter repetição. Só que, para isso, eles precisam se comunicar. E a comunicação entre eles é uma coisa que a gente chama de fascículo arqueado. Então, se eu te falo, repete comigo, o trem chegou à estação, e você repete isso, é porque tanto o seu Wernicke, quanto o seu fascículo arqueado, quanto o Broca estão funcionando. Então, gente, repetição precisa de todos esses componentes funcionantes. Então, se eu tenho uma lesão da área de Wernicke, além de perder a compressão, eu perco a repetição. Se eu tenho uma lesão da área de Broca, além de perder a fluência verbal, eu perco também a repetição. Se eu tenho lesão só do fascículo arqueado, como Wernicke e Broca estão bem, compreensão e influência estão bons. O que é que eu perco? Só repetição. Beleza? E agora, vocês vão ver que as coisas começam a fazer mais sentido. Por quê? Se eu tenho uma lesão específica da área de Wernicke, que a gente chama de afasia de Wernicke, a gente vai ter uma compreensão ruim, claro, porque é a área da compreensão,
mas também uma repetição ruim. Isso é muito importante, porque eu já vi questão de prova que cobrou isso. E como o Enari adora semiologia, não duvido que ele seja uma banca que vem em breve a cobrar isso. E, gente, isso é uma questão difícil. Isso diferencia do concorrente. Por outro lado, brocar, você vai ter fluência reduzida. E adivinha o que mais vai estar reduzido? Exatamente, repetição. E olha que interessante. As afasias com epônimo perdem repetição. Então, brocar e Wernicke são epônimos. As duas perdem repetição também. Beleza? E se eu tenho uma afasia por lesão do fascículo arqueado, eu tenho uma afasia porque eu não consigo conduzir a informação do Wernicke para o brocar. E como é que é o nome? Afasia de condução. Justamente porque eu não consigo conduzir do ponto A para o ponto B. E o que é que está alterado? Somente a repetição, já que Wernicke está entendendo e Broca está falando. Beleza, pessoal? Então, Broca, baixa fluência e baixa repetição. Wernicke, baixa compreensão, baixa repetição. Fascículo arqueado, só baixa repetição. Agora, pessoal, se eu tenho um AVC que pegou tudo, um AVC superextenso cerebral média esquerda, por exemplo, eu tenho uma afasia global. O paciente às vezes não fala nada. E essa é a tabelinha básica para você acertar a maioria das questões de prova. Broca, fluência alterada, repetição alterada, Wernicke, compreensão alterada, repetição alterada, global, tudo alterado. Um detalhe, a nomeação é alterada em todas, porque a nomeação é um critério de entrada para a afasia. Quase sempre, um paciente com afasia vai ter algum grau de nomeação alterada. Beleza, gente? Só que, além dessas com epônimo, a gente tem as afasias transcorticais. A afasia transcortical é quando você tem uma lesão que pega as conexões da área de Broca ou de Wernicke, só que sem pegar a área per si. Pega o tecido mais profundo, só que sem pegar a per si área de Broca, sem pegar a per si área de Wernicke. E como essas áreas estão preservadas, a repetição é normal. Então, gente, para decorar, epônimos têm repetição alterada. Se você acrescenta o nome transcortical, a repetição está normal. Então, transcortical, repetição normal. Transcortical motora é igual Broca, só que com repetição normal. Sensitiva é igual Wernicke, só que com repetição normal. Beleza, gente? Então, epônimo, repetição alterada, transcortical, repetição normal. Tranquilo? E global, altera tudo. Então, se eu tenho uma lesão daqui da área de Broca, eu vou perder a minha fluência e vou perder minha repetição. Se eu tenho uma lesão perto da área de Broca, você vê que aqui Broca está preservadinho, mas todo o resto está alterado, eu posso ter uma afasia transcortical motora. O Broca em si está bom, então repete. Só que como as conexões estão alteradas, a fluência é baixa. Mesma coisa com transcortical sensitiva. Agora, pessoal, se o paciente tem uma afasia global, não está falando nada, como é que eu sei se ele não está falando porque ele não consegue por causa da disartria ou se ele está afásico? E aí você vai usar leitura escrita. A ideia da leitura escrita é você conseguir diferenciar tanto uma afasia de uma disartria, de uma anartria. Por quê? Na afasia você tem dificuldade de todos os tipos de linguagem, seja falada, seja escrita. Então a afasia sempre vai alterar também leitura e escrita. Beleza, pessoal? Agora, a gente falou que direita é negligência, esquerda afasia, e a gente já explorou as afasias. Quando a gente vai para a cerebral anterior, a gente vê que ela irriga essa região mais medial do cérebro. Então ela vai causar fraqueza na perna contralateral. Já a cerebral posterior, ela vai causar uma hemenopsia contralateral. Por exemplo, aqui a gente tem uma lesão da cerebral posterior direita. Então ela vai causar uma hemenopsia à esquerda. O paciente não enxerga o que vem do lado esquerdo dele. Beleza, gente? E por fim, a gente também tem as síndromes lacunares. As síndromes lacunares é quando você tem um AVC pequenininho e esse AVC não causa alterações corticais, não causa negligência, nem afasia, nem menopsia. Mas ele pode causar fraqueza grave ainda. E a gente tem 5 síndromes lacunares clássicas: hemiparesia pura, hemipoestesia pura, hemiparesia com hipoestesia, hemiparesia com hemataxia e disartria monodesagitada. Em geral, essas são lesões ou de ponte ou de cápsula interna. Beleza, gente? E esse é um exemplo de AVC lacunar. Você vê um AVCzinho pequenininho aqui na ressonância. E o motivo que ele causa essa fraqueza tão intensa é que aqui nós temos a nossa cápsula interna. Quando eu tenho um AVCzinho pequenininho aqui na cápsula interna, que é por onde passam todas as nossas fibras motoras, na perna posterior da cápsula interna, pode acontecer, por exemplo, hemiparesia e hemipoestesia. Então, apesar de ser um AVC pequeno, ele pode causar um déficit grave, justamente porque ele pega uma lesão, uma região muito estratégica. Então, não é porque é pequeno que o déficit é leve. A diferença é, AVC lacunar não dá déficit cortical, não dá negligência, não dá afasia, não dá hemenopsia. Beleza, pessoal? E como a gente viu nesse paciente que tinha
hemissomatognose, que ignorava do lado esquerdo, ele tem uma heminegligência contralateral do hemisfério lesado, ou seja, uma heminegligência à esquerda, porque o AVC foi à direita. Gente, para finalizar, lembre que o Enário adora topografia em AVC, cerebral médio esquerda afasia, direita heminegligência, cerebral posterior hemenopsia contralateral e cerebral anterior fraqueza de membro inferior contralateral. As afasias Broca e Wernicke, as duas têm repetição ruim. Broca com fluência ruim e Wernicke com compreensão ruim. Global tá com tudo ruim, como é que diferencia ela de anartria? Pela escrita e leitura. E se você coloca transcortical, a repetição tá boa. De condução é só repetição ruim. Então, transcortical igual a boa repetição. Epônimo igual a repetição ruim. E das lacunares, que precisavam ser pequenininhos, lembre das síndromes clássicas: hemiparesia pura, hemipoestesia, demiparesia, metaxia e disartria mão desajeitada. Beleza, gente? Então, bora pra cima que vocês vão arrasar nessa prova. Nos vemos nas próximas aulas. Até mais. Pessoal, nessa parte da outra revisão, a gente vai falar sobre neuroimunologia e como que ela cai no Enário. Vamos começar com essa questão que caiu lá em 2026. Já adianto para vocês que neuroimunologia é um tema que o Enário adora. A gente tem aqui uma mulher de 33 anos que tem o diagnóstico de esclerose múltipla remitente recorrente, a forma mais comum de esclerose múltipla, altamente ativa. Ela vem em segmento há 2 anos em uso de natalizumab. Como a gente vai ver, natalizumab é a medicação de primeira linha, tanto pelo SUS quanto fora, para pacientes com esclerose múltipla altamente ativa. E ela teve uma excelente resposta clínica radiológica, como acontece na maioria dos casos. Atualmente, está assintomática e sem surtos, sem novas lesões, perfeito, tudo indo bem. Só que tem uma coisa que a gente tem que monitorizar quando a gente está usando natalizumab para um paciente, que é o vírus JC. Pensa no seguinte com o natalizumab. Ele cria uma barreira que impede dos linfócitos entrarem do sangue no cérebro. Então o natalizumab, ele faz essa parede, ele barra o leucócito, o linfócito. Agora, o problema disso é, se você não tem linfócito no cérebro, eles não conseguem te proteger de um vírus que se chama vírus JC. Esse mesmo vírus JC, talvez vocês lembrem, lá quando estudaram HIV, que em pacientes com AIDS, ele pode causar a LEMP, leucoencefalopatia multifocal progressiva. A diferença é, em pacientes com infecção pelo HIV, eles têm LEMP porque eles têm os linfócitos baixos. Aqui não. Aqui no natalizumab, o linfócito não está baixo, só que ele não consegue entrar no sistema nervoso central. Então ele não consegue te defender do vírus JC. Isso aumenta o risco de LEMP. Inclusive por isso, alguns anos atrás, o natalizumab ele parou de ser comercializado. Quando ele voltou, o que a gente começou a fazer foi monitorizar se o paciente tem ou não JC no sangue e se ele tiver, a gente limita a quantidade de uso do natalizumab a até 2 anos. Vamos continuar. O exame de sangue recente mostrou uma sorologia positiva para o vírus JC no índice 2.1, índice até alto. A conduta mais adequada frente ao risco de complicação neurológica grave associada ao natalizumab é, de novo, esse paciente pode usar natalizumab por no máximo 2 anos, porque ele tem JC. E não é 2 anos a partir do diagnóstico, é 2 anos no total. Então, se o paciente já estava há 5 anos no natalizumab e agora pode desenvolver o JC, ele tem que mudar o mais rápido possível, não dá para esperar mais 2 anos. O relógio não conta a partir do diagnóstico JC, é a partir do início do uso do natalizumab. Beleza, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir o intervalo de aplicação do natalizumab para reduzir o risco de infecção pelo vírus JC? Não. Se a gente reduz o intervalo, a gente aumenta a quantidade de natalizumab, é pior ainda. Manter o natalizumab pelo bom controle da doença e pelo baixo risco? Não. Porque apesar de ser uma doença que não é tão prevalente, gente, se acontece, é extremamente grave. Então não pode. Associar a ciclovir ao natalizumab para prevenir reativação viral do JC? Infelizmente, a gente hoje não consegue tratar o JC. Realizar ressonância cerebral de vigilância e considerar troca para outro imunobiológico como ocrelizumab? Sim, com certeza. E não só considerar, como fazer a troca. Considerar fortemente. Ressonância cerebral, porque a gente tem que ver se já não está tendo LEMP, e trocar para outro imunobiológico com certeza. Questão dessa questão é, o ocrelizumab não está presente no SUS, como a gente vai ver já já. Mas é sim uma excelente opção, principalmente no contexto de saúde suplementar. Beleza, gente? Suspender o natalizumab imediatamente e iniciar glatiramer, de forma alguma, porque glatiramer, como a gente vai ver já já, é fármaco de baixa eficácia. Pessoal, o motivo que trouxe essa questão é que o Enário, ele adora cobrar esclerose múltipla. Ele cobra NMO também. Só que, pessoal, as questões de NMO, elas são mais escrachadas. Ele vai trazer a apresentação mais típica, ele vai perguntar qual é o marcador que você vai ver no soro, como é que trata.
E, sendo bem sincero, NMO para a prova é mais direto. Esclerose múltipla, eles têm uma permissão maior para ser criativos. E todo ano, até hoje, tem caído esclerose múltipla no Enare. Então, tema fortíssimo. E como a gente conversou lá na aula de DNA, eles gostam dessa brincadeirinha de perguntar: beleza, temos isso, o que que é? Ou temos tal apresentação clínica, qual o próximo passo para o diagnóstico? Ou o que é que falta para complementar o diagnóstico? Ou qual o tratamento? E é justamente isso que a gente vai conversar nessa outra revisão. Quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente tem 5 sítios que são típicos. 4 antigos e um que entrou na última revisão dos critérios diagnósticos. Os 5 sítios que hoje a gente considera típicos são justo cortical, periventricular, infratentorial, medula e nervo óptico. Justo cortical, pessoal, são justamente esses aqui, ó. Você vê o córtex, você vê uma lesãozinha grudadinha no córtex. Periventricular, esses aqui grudadinhos no ventrículo. Infratentorial, aqui a gente tem no tronco cefálico, especificamente na ponte, mas pode ser tanto tronco cefálico quanto o cerebelo, os dois estão valendo. Inclusive, talvez esse paciente tenha até uma neuralgia do trigêmeo associada à esclerose múltipla, pelo local da lesão dele, que é uma prestação clínica relativamente comum também. Medula, como a gente vê aqui, lembrando que medula são lesões bolotinhas, lesões pequenininhas, não é uma lesão extensa, tipo na NMO. E nervo óptico, que esse é novidade dos últimos critérios, e a gente consegue ver aqui o nervo óptico bem brilhante, enquanto do outro lado a gente não vê ele brilhando, tá? Então, nervo óptico foi uma novidade que também entra nos sítios típicos de esclerose múltipla. Além disso, a gente tem um achado de imagem que é muito típico de esclerose múltipla, que são as lesões periventriculares perpendiculares ao ventrículo. E a gente chama isso, pessoal, de dedos de Dawson, que é um achado clássico, não diria que é um achado mais específico possível, mas é um achado clássico que as provas adoram, porque é uma imagem muito fácil de colocar. No Enare, eles não gostam de cobrar imagem, então acho pouco provável que ele jogue essa imagem lá. Mas se ele diz dedos de Dawson, ou lesões periventriculares perpendiculares aos ventrículos, lembre a esclerose múltipla, porque tende a ser o típico. Beleza, gente? Agora, vocês sabem quais são os sítios típicos? Vamos entender como que a gente diagnostica a esclerose múltipla. E, pessoal, isso aqui é um tema que eu sinto que deve cair nessa prova. Por quê? Na prova passada, eles cobraram os critérios antigos, e eles deixaram isso bem claro. Eles cobraram os critérios de esclerose múltipla antigos, de 2021. Agora, eles devem provavelmente já começar a cobrar os novos, porque esses já estão sendo muito usados na prática. E a gente tem 3 formas de diagnosticar esclerose múltipla. A primeira delas é você tendo 4 dos 5 sítios típicos. Então, você teve lesão em 4 dos 5 sítios, acabou. É esclerose múltipla, não precisa de outros critérios. A segunda forma é você tendo 2 dos 5 sítios típicos, pelo menos, com um dos seguintes: ou um líquor positivo, ou disseminação no tempo, DIT é disseminação no tempo, ou um sinal da veia central, que é um critério que entrou novo, que dentro da lesão você vê uma veinha lá dentro da lesão, porque as lesões da esclerose múltipla, elas tendem a ser perivenulares. Beleza, gente? E quando a gente fala de líquor positivo, o típico que eles gostam de cobrar é as bandas oligoclonais presentes no líquor e ausentes no sangue. Beleza, gente? Agora, tem uma terceira forma de a gente diagnosticar, que é quando você só tem um sítio típico. Se você só tiver um sítio típico, você precisa ou do líquor positivo ou de disseminação no tempo. Além disso, você precisa do sinal da veia central ou do anel paramagnético para complementar o líquor positivo ou a disseminação no tempo. Beleza, gente? Lembrando, líquor positivo, bandas oligoclonais no líquor, mas não no sangue. E disseminação no tempo, a gente vai chamar quando o paciente ou tem uma lesão que capta contraste junto com a que não capta, ou seja, a lesão que capta contraste, lesão nova, lesão que não capta, lesão antiga, ou o paciente tem uma lesão nova numa nova ressonância. Beleza, pessoal? Isso é a nossa disseminação no tempo. Então, 4 de 5 locais, pelo menos 2 com um desses 3 critérios, ou um sítio típico com líquor ou com DIT, desde que tenha sinal da veia central ou anel paramagnético. Beleza, pessoal? Então, a função dos critérios novos foi aumentar a sensibilidade dos critérios para a esclerose múltipla, para a gente incluir mais gente nessa doença que hoje é tratável. E pessoal, hoje inclusive a gente pode diagnosticar esclerose múltipla em pacientes assintomáticos. Para isso, você pode usar esse critério aqui do meio, só. Esse terceiro e esse primeiro não entram, mas o jeito que eu vejo de cobrar isso é talvez trazendo um afirmativo mais direto, dizendo que pode diagnosticar em paciente assintomático. Beleza, pessoal? Agora,
Para tratar a esclerose múltipla, que é outra coisa que eles adoram na prova, você vai ter um tratamento do surto e o tratamento de manutenção. Para tratar um surto de esclerose múltipla, você vai usar pulsoterapia, que é com metilprednisolona, 1000 mg, por 3 a 5 dias. Na prática, a gente tende a fazer mais 5 dias, mais 3 a 5 dias. E hoje, já tem trabalhos com protocolos de pulsoterapia via oral para pacientes com surto mais leve. Aquele surto só sensitivo, você não vai fazer pulso oral para o paciente que está cego, para o paciente que está fraco. Mas se é surto só sensitivo, surtinho de boa, pulso oral cai bem. O paciente consegue fazer de casa sem precisar internar, beleza? Agora, o ouro para essa prova é saber as drogas modificadoras de doença. Isso tem caído praticamente todo ano. E, gente, a gente divide isso em pacientes com alta atividade e pacientes com baixa atividade. Se o paciente teve surto, que ficou sequela, o paciente tem vários surtos, já considera alta atividade. Considera baixa atividade aquele paciente que teve um surtinho sensitivo, tem pouca lesão na imagem. Na questão, se ele quiser falar de baixa atividade, muito provavelmente ele vai falar muito claramente que é um paciente com baixa atividade. E, gente, nos pacientes com alta atividade, a gente tem que começar agressivo. A gente vai começar com natalizumab, que é justamente o que aconteceu naquela questão que a gente estava vendo. Natalizumab, altamente efetivo, medicamento extremamente seguro. O problema dele? O vírus JC que a gente tem que ficar monitorizando. Beleza, gente? Se o paciente tiver baixa atividade, a gente começa ou com interferon, ou com glatirame, ou fumarato de metila, ou teriflunomida. Desses, os mais clássicos hoje são fumarato e glatirame. Beleza, gente? Cuidado com o risco fetal da teriflunomida. Ela tem um risco fetal altíssimo. E os sintomas gripais do interferon. Tranquilo? Agora, o paciente falhou com um desses, você vai escalonar para uma terapia que ela fica meio em cima do muro. É uma terapia oral, que ela tende a ter uma eficácia boa, mas a gente chama de eficácia moderada, que é o fingolimod. Medicamento muito bom. O ruim é que ele pode causar bradicardia, então a gente tem que usar a primeira dose, apesar de ser oral, em monitorização. Beleza, gente? Então, fingolimod, se você falha com baixa atividade. Falhou com o fingolimod? Vai para o natalizumab. Agora, gente, se você já começou com o natalizumab e ou falhou ou precisou trocar, você tem dois caminhos. Se o problema é que o paciente está bem, tipo aquele paciente lá da questão, que está bem, teve alta atividade, mas está sem surtos agora, você pode cogitar ir para o fingolimod. Mas cuidado que isso é um downgrade, você está diminuindo a potência de tratamento para ele. Então, ele pode ter mais riscos de surtos. Se você não quer tomar esse risco, você tem dois fluxos. O fluxo do PCDT, você vai vir para a cladribina ou para o alentuzumab. A cladribina e o alentuzumab, esses são medicamentos que você usa em períodos específicos, que é o que a gente chama de terapia de indução. O paciente usa por um período e depois para de usar aquele medicamento e ele fica, de certa forma, sem usar medicamento contínuo. No alentuzumab, por exemplo, você usa por 5 dias em um ano, no outro ano mais 3 dias e acabou, você fica sem remédio. Fora do SUS, a gente tem disponível o ocrelizumab, que não está no PCDT, que é o que eles estudam na questão. É um anti-CD20, excelente eficácia para esclerose múltipla, é o que na saúde suplementar normalmente a gente usa quando o paciente falha com nata. Tranquilo, gente? Então, cuidado. Fingolimod, risco, cardiopatia, ele pode dar bradicardia. Natalizumab, risco, LEMP, leucoencefalopatia multifocal progressiva, associada ao vírus JC. E o alentuzumab, pense que ele dá um reset no sistema imune. Então, o sistema imune novo pode vir com doenças autoimunes, tipo PTI, tipo Goodpasture. Então, ele pode vir com novas doenças autoimunes, cuidado com isso. Agora, o segundo tema que eles gostam é justamente o dessa outra questão, que traz uma mulher de 42 anos com náuseas incoercíveis, vômito, soluço persistente a 7 dias. Pessoal, se você não está prestando gastropediatria, isso aqui vai te fazer pensar em área postrema. A área postrema é uma região mais dorsal do bulbo. Essa região mais dorsal do bulbo é a região que tem alguns quimiorreceptores que vão fazer você vomitar. Então, se você tem isso, pense em uma síndrome de área postrema que é típica de neuromielite óptica. Na ressonância, lesão hiperintensa região bulbar posterior, ou seja, era de fato uma área postrema, sem restrição de fusão, não é um AVC, tá, esclerose múltipla pode restringir, mas eles não vão brincar com isso. Como eu disse, o Enari eles não gostam tanto de colocar muitas pegadinhas. E sorologia positiva para a aquaporina 4. Então, área postrema com aquaporina 4, qual o diagnóstico? Neuromielite óptica, sem papo. E, gente, para diagnosticar neuromielite óptica, lembra que você tem 3 síndromes core, que são síndromes clássicas. A gente tem mais, mas essas 3 são a que a prova vai trazer. O Enari não vai em rodapé de livro em geral. E as 3 síndromes core são neurite óptica grave, mielite transversa extensa e síndrome de área postrema.
Quando eu falo neurite óptica grave, ela pode ser bilateral, pode pegar o quiasma óptico e é uma visão pior que 20/200. Esclerose múltipla, o paciente ainda enxerga, aqui o paciente pode chegar cego. Na mielite extensa, o paciente vai pegar mais de 3 corpos vertebrais de extensão. E é uma fraqueza que o paciente fica plégico, paraplégico, não mexe nada, tem nível sensitivo, é uma medula aguda. Esclerose múltipla não, é uma fraquezinha na perna. E semidiária pós-extrema, náuseas e soluços incoercíveis, que é o que a gente viu na questão. Viu esses? Tem que pedir o marcador sérico. É no soro, não é no líquor, que é a aquaporina 4. O paciente está em surto? Gente, anemia é muito grave. Você vai pulsar, igual a esclerose múltipla. Mas, além disso, vai fazer plasmaférese de urgência. Tem que fazer plasmaférese imediata. Não é para fazer plasma se não recuperar com pulso. É para fazer junto. Beleza, pessoal? E o tratamento crônico? A gente não tem um escalonamento, tipo a gente tinha lá na esclerose múltipla, porque a gente ainda está em estudo desses novos medicamentos. Mas os principais que a gente usa hoje são azathioprina e micfenolato, de imunossupressores globais, rituximab anti-CD20, embora inebilizumab, sartalizumab e ravulizumab serão medicamentos novos que já estão sendo usados para anemia também. Então, gente, só para fixar o que a gente tem que saber de neuroimuno. O que eles adoram é muita esclerose múltipla e eles gostam de cobrar tratamento. Então, lembrem dos tratamentos de alta eficácia, natalizumab, que é a nossa primeira linha, principalmente no SUS, e cuidado com o vírus JC, que é clássico de prova. De outras opções, CD20, que não tem no SUS, e ele aumenta a risco de infecção porque ele diminui a defesa humoral. De moderada eficácia, o fingolimod, que o principal efeito colateral é bradicardia, mas dá uma linfopenia relativa. E de baixa eficácia, aqueles clássicos que a gente falou. E na NMO, lembrem do Sintoma Score de neurite óptica, mielite, área pós-extrema, e se surto, pulso e plasmaférese. Beleza, gente? Então, neuroimuno é um tema quentíssimo pro Enare. Tenho certeza que vocês vão brilhar nessa prova. Quero ver vocês na neuropediatria. Até mais.